Fala, nação flamenguista! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é o dia, né? Jogão de bola aí, jogo difícil, vai ser um jogo pegado. O Roger é um treinador também inteligente, Felipe Luiz também muito mais inteligente. Porém, acho que vai ser um jogo disputadíssimo, pessoal. Disputadíssimo. E o Flamengo tá já embalado aí, líder do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente na Copa do Brasil fomos eliminados, mas tiramos um pouco da atenção agora focar na Libertadores no Brasileiro. Vamos ver aqui, né? O que o Sport Center trouxe aqui sobre o Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. De amanhã, temos simplesmente Flamengo e Internacional. Vocês acompanham aqui na ESPN no Disney Plus. Olha, pessoal, é nesta quarta-feira, 21h30, aqui no Maracanã, o início da disputa de final entre Flamengo e Internacional. Colorado vai ter o jogo de volta em casa, porque terminou em primeiro do seu grupo e aí no chaveamento pegou o Flamengo, que foi segundo colocado de seu grupo. Até por isso, o Flamengo quer fazer a sua parte muito bem feita aqui no Maracanã, nesse jogo de ida, como ocorreu em 2019, no encontro das equipes nas quartas de final da competição. O técnico Felipe Luiz tem problema para essa partida. Arrascaeta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Opções: Carrascal, que ainda não estreou pelo Flamengo, ficou no banco contra o Mirassol no último fim de semana. E aí, Luiz Araújo ou Plata. Depende do posicionamento. Pode ser Luiz Araújo por dentro, Plata pela direita ou vice-versa. Então, a possibilidade aí do técnico Felipe Luiz. De La Cruz ainda processo de desinflamação do joelho, ainda dúvida se vai estar entre os relacionados, mas o Flamengo trabalha forte para essa partida aqui no Maracanã. Expectativa de mais de 60 mil pessoas. E o Felipe Luiz também conta com o retorno de Jorginho, suspenso depois do último jogo. Esteve fora da partida contra o Mirassol no último fim de semana pelo Brasileiro, mas volta ao time nessa Libertadores, a sua estreia na competição sul-americana depois de tanto tempo no futebol europeu. Então é isso, com transmissão da ESPN Disney Plus, Flamengo e Internacional nesta quarta-feira, 21h30, aqui no Maracanã. Fã do esporte, o Inter já está na capital carioca, onde enfrenta o Flamengo nessa quarta-feira, 9h30 da noite, pela Libertadores da América, início da fase de oitavas de final. Aliás, o Internacional que foi muito bem recebido quando chegou aqui na concentração em Copacabana. Mais de 200 torcedores acompanharam a chegada do ônibus colorado e fizeram as ruas de fogo. Aquela tradicional ruas de fogo que o Inter faz no Beira-Rio, teve aqui na praia de Copacabana, com os sinalizadores vermelhos e fazendo muita festa para os jogadores do Internacional que entraram na concentração. O time do Inter vai ser muito parecido com aquele que venceu o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, com Alan Rodrigues no meio-campo, Bruno Tabata no ataque pela direita, Wesley pela esquerda e a grande dúvida gira em torno do centroavante. O torcedor colorado pede Ricardo Matias, autor de 2 gols contra o Bragantino. Vamos ver o que vai optar o técnico Roger Machado, que ele tem no banco os experientes Rafael Borré e Ener Valencia. Fica a alternativa aí do treinador, claro que ele só vai colocar isso publicamente momentos antes da partida. Enfim, o Inter já está no Rio de Janeiro, preparado para essa partida contra o Flamengo. Uma última informação, o volante Fernando não faz mais parte do grupo do Internacional, uma rescisão de contrato amigável, ele que sofreu uma grave lesão de ligamento no joelho, pensa em aposentadoria, abriu mão do que tinha para receber pelo Inter até o final do seu contrato, e não é mais jogador do Internacional. De resto, os jogadores estão concentrados, preparados para esse jogo que você vai acompanhar na ESPN, 9h30 da noite, no estádio Maracanã, Flamengo e Inter, início das oitavas de final da Libertadores. Um abraço, até mais. Valeu, agradeço então ao Gustavo Berton e também ao Pedro Henrique Torre. Um Flamengo que é favorito jogando no Maracanã, o time é melhor, o momento do Flamengo é melhor. Os dois vêm de vitória de campeonato brasileiro, o Inter tentando se encontrar. Ainda assim, é aquele confronto brasileiro de Libertadores, Ardem. Sem dúvida nenhuma, não tem favorito, né? Eu acho que o Flamengo daria pra gente colocar o Flamengo um pouco acima se decidisse em casa. Por decidir fora, a força do Internacional é um time
que é muito tradicional em Libertadores da América. O Flamengo também, se a gente for pegar o recorte em Libertadores e também a Copa do Brasil, né, recentemente o Flamengo decide o jogo fora de casa porque não conseguiu fazer o seu papel em um dos grupos mais acessíveis, sem dúvida nenhuma, daquela fase de grupos. Então, até mesmo o Flamengo vencendo o Atlético Mineiro, eu acho que fez um jogo superior ao Atlético Mineiro, poderia até mesmo ter se classificado no tempo normal, acaba eliminado, então acho que vem com essa ferida, né? Vem recolhendo alguns cacos, ainda que o Flamengo seja o líder incontestável do Campeonato Brasileiro, seja, no meu entendimento, o melhor elenco do Brasil e tenha um grande time, o suficiente para vencer o Internacional, acho que principalmente nesse jogo. O Internacional, a gente lembra daquela arrancada, né? Pós-mundial, foram 3 vitórias consecutivas, depois 4 jogos sem vencer, uma partida bem abaixo contra o Vasco da Gama, jogos abaixo também contra o Fluminense, contra o São Paulo foi superado no Beira-Rio, então é um Flamengo que, para mim, tem plenas condições de avançar, é 50-50 ali, talvez um 52% para o Flamengo, por ter um elenco muito recheado. A gente fala sobre a saída do Arrascaeta e a possibilidade de jogar o Plata e o Luiz Araújo. Inclusive, eu jogaria com os dois até pelo ritmo, né? O Carrascal não é um jogador que vem atuando com frequência, então o Plata, inclusive, fez essa função ao lado do Pedro muito bem no jogo contra o Atlético Mineiro. A gente lembra o primeiro gol, né? Uma criação do Gonzalo Plata com muita liberdade. O Luiz Araújo é um jogador muito bom de bola também, presença do Samuel Lino, faz falta o Pulgar, é verdade, mas o Everton Araújo vem suprindo muito bem essa ausência, então é um Flamengo mais pronto coletivamente falando, ainda que o trabalho do Roger Machado seja um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem plenas condições e tem que ir para esse jogo de agora como se fosse o último. Certo. Para vencer de fato e conseguir que seja encaminhar a classificação 1-0, 2-0, acho que já seria algo suficiente, porque o Internacional também vem, obviamente, muito machucado pela sequência, que é bem abaixo do que esse time pode. Pois é, bom, a gente lembra também que é um Flamengo que nas Copas e na Libertadores não fez grandes jogos na fase de grupos, mas isso faz muito tempo também. E no Campeonato Brasileiro, o líder isolado e consegue apresentar um futebol melhor. Então pode ser um Flamengo se pegando a isso e o Internacional que fez uma Copa, uma fase de grupos melhor, mas não consegue performar no Campeonato Brasileiro. Então pode ser isso também a diferença entre as duas equipes. Sem dúvida nenhuma. E principalmente acho que no jogo contra o Bahia, né, diante do Internacional, o Internacional fez um jogo que é muito interessante. É muito difícil você reproduzir esse jogo que o Internacional fez, com os encaixes muito bem feitos, as perseguições muito bem definidas. Eu acho que o Internacional vai precisar ter talvez um primeiro jogo em que ele vai jogar um pouquinho mais fechado, aceitar um pouco mais essa pressão que o Flamengo obviamente vai exercer, empurrado pelo seu torcedor, mas um Internacional que vai ter que se basear muito em aproximação, talvez em algumas bolas longas buscando justamente os pontas. A gente até discutia aqui, né, sobre a possibilidade de jogar o Ricardo Matias. Eu acho que pelo momento tem que ser ele o escolhido. Eu acho que vão ser 2 jogos bem distintos desse Internacional, porque é um time que também já tem repertório para isso, né, e tem alguma profundidade de elenco que permite o Roger mexer a depender do jogo. Então garantir talvez um empate fora de casa, pensando agora no prisma do Internacional, garante um empate fora de casa para, diante do seu torcedor, tentar repetir aquela partida espetacular, por exemplo, que fez contra o Bahia, que acabou eliminando o time baiano da Libertadores. Então eu vejo sim possibilidades para o Internacional, ainda que tenha muitas dúvidas, mas é um trabalho que eu acho que a memória tática desses jogadores, ela está ali. São muitos, né, desses mesmos jogadores da temporada passada, é um trabalho já de temporada passada, então acho que o confronto é o confronto mais complicado, obviamente. Agora, tem um lado positivo. Passando Internacional ao Flamengo, aí o caminho é bem mais acessível. Fica mais fácil, né? O lado daqui é mais fácil mesmo, o lado do Internacional ou do Flamengo. E o Roger Machado, depois de uma vitória no Campeonato Brasileiro, pelo menos dá aquela tranquilizada, a pressão pelo menos já diminui um pouquinho. Seguindo... A grande questão é o seguinte, galera. Quando a Pixbet vai sair? Se é agora ou se é em dezembro, quando acaba esse atual compromisso entre as duas partes. O Flamengo está conversando com outras empresas, a Superbet, trato longo, eu não tenho essa confirmação, mas obviamente para o Flamengo